O unicórnio é um cavalo com barbicha, um chifre na testa e supostos poderes mágicos. Ele não existe, claro, é uma invenção, só que isso é impossível de provar. Da mesma forma, não temos nenhum indício objetivo da existência de Deus, que pode perfeitamente ser apenas uma criação da cabeça humana. Mas isso também é impossível de provar. É que a única maneira de provar definitivamente uma coisa é usar o chamado método científico, que foi proposto por Galileu Galilei no século XVI e tem 4 etapas. A primeira é observar um fato concreto. A segunda, fazer uma pergunta sobre ele. A terceira, elaborar uma hipótese, ou seja, uma resposta à pergunta. A quarta é fazer uma experiência controlada para confirmar ou negar a hipótese simples ou não. Mas com o unicórnio tropeçamos já na primeira etapa. Porque não existe nenhum elemento concreto, como um pedaço de cabelo ou qualquer outra pista deixada por um unicórnio. Com Deus você consegue passar pelas primeiras fases. É possível observar um fato concreto, o universo existe. Formular uma pergunta a respeito, foi Deus quem criou? E elaborar uma hipótese, sim ou não. Mas como vencer a quarta etapa? E criar uma experiência científica que pudesse confirmar ou negar Deus? Pois bem, é difícil até de imaginar. Isso ajuda a explicar por que a existência de Deus divide a opinião dos cientistas. Um estudo feito pelos Estados Unidos, pelo Instituto Pew, revelou que 51% deles admitem a existência de alguma forma de poder divino, contra 95% da população geral. Alguns pesquisadores vão além do impasse e dizem ter evidências de que Deus existe, ou inexiste. A primeira categoria é liderada pelo Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma Humano e hoje dirige os Institutos Nacionais de Saúde, principal órgão de ciência do governo dos Estados Unidos. Para ele, a prova da existência de Deus é chamada de sintonia fina. Por essa tese, o Big Bang obedeceu a alguns parâmetros muito precisos e coordenados entre si. Se a força que mantém unido os prótons e os nêutrons fosse um pouco menor, por exemplo, só o hidrogênio teria se formado. E claro, não existiria a matéria-prima da vida, o carbono. Para Collins, nossa existência depende de tantas variáveis numa combinação matemática tão improvável que não pode ser acaso. A sintonia fina não é acidental, ela reflete a ação de algo que criou o universo. O polo ateu é liderado pelo físico Victor Stranger, professor da Universidade do Havaí e autor do livro Deus, a tese fracassada, inclusive é inédito ainda no Brasil. Ele descarta a tese da sintonia fina, diz que o universo não foi sintonizado para nós. Nós é que somos adaptados às condições dele. Também apresenta exemplos como o universo simplesmente não precisa de Deus. Até no século XX, acreditava-se que a matéria não poderia ser criada nem destruída, só transformada de um tipo para o outro. Se é impossível criar a matéria, a existência dela só poderia ser um milagre. Mas aí Albert Einstein provou que a matéria pode ser criada a partir de energia, sem violar as leis da física. A ciência pode provar que Deus não existe? Bem, a resposta é sim, mas ele mesmo faz ressalvas. Não me refiro a uma prova lógica, ou seja, definitiva, mas a uma prova acima de dúvida, como a usada num tribunal. Traduzindo, para Stranger, é possível provar que nada depende de Deus e, a partir daí, inferir que ele não exista. Mas mostrar que ele realmente não existe, felizmente para uns e infelizmente para outros, continua impossível. Pelo menos uma vez na vida, você não adoraria que alguém simplesmente lhe mostrasse a prova da existência de Deus? Sem quebra de braços, sem afirmações como você tem que acreditar. Bem, tentaremos apresentar aqui algumas das razões que sugerem a existência de Deus. Mas considere que, se alguém se opõe radicalmente à possibilidade de Deus existir, então qualquer prova ou explicação apresentada aqui poderá ser imediatamente refutada. Ou seja, isso seria como se uma pessoa se recusasse a acreditar que o homem andou na Lua. Nenhuma informação, por melhor que fosse, iria mudar o seu modo de pensar. Imagens via satélite de homens andando na Lua, entrevistas com astronautas, pedras lunares, todas as provas seriam sem valor, porque a pessoa já conclui que o homem não pode ir à Lua.
Quanto à existência de Deus, a Bíblia diz que há pessoas que têm prova suficiente de que ele existe, mas encobrem essa verdade. Por outro lado, há aqueles que querem saber se Deus existe. A essas ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Antes que você olhe para os fatos relacionados à existência de Deus, pergunte-se a si mesmo: se Deus realmente existe, eu gostaria de conhecê-lo? Durante a história, em todas as culturas do mundo, pessoas vêm sendo convencidas de que há um Deus. Podemos dizer com algum grau de confiança que todas as pessoas estiveram ou estão erradas. Bilhões de pessoas que representam diversos compostos sociológicos, intelectuais, emocionais, educacionais e por aí se vai. Todas chegaram à mesma conclusão de que há um Criador, um Deus para ser adorado. Pesquisas antropológicas atuais indicam que entre os povos primitivos mais distantes e remotos existe uma crença universal em Deus. E nas primeiras lendas e histórias dos povos de todo o mundo, o conceito original era de um único Deus, o qual foi o Criador. Um Deus altíssimo e original parece ter uma vez estado em suas consciências, mesmo nasquelas sociedades que hoje se apresentam politeístas. A complexidade do nosso planeta aponta para um desenhista que intencionalmente não apenas criou o nosso universo, mas também o sustenta até hoje. Poderiam ser dados muitos exemplos mostrando o desenho que Deus fez da criação e, possivelmente, não chegaríamos ao fim desse desenho, mas aqui estão alguns traços dele. A Terra, por exemplo, seu tamanho é perfeito. O tamanho da Terra e a sua gravidade correspondentes asseguram uma camada fina de gases nitrogênio e oxigênio que se estendem, em sua maioria, até uns 80 km desde a superfície da Terra. Se a Terra fosse menor, a existência de uma atmosfera seria impossível, como ocorre no planeta Mercúrio, por exemplo. Se a Terra fosse maior, sua atmosfera conteria hidrogênios livres, como em Júpiter, por exemplo. A Terra é o único planeta conhecido que é provido de uma atmosfera com a mistura na medida exata de gases para sustentar a vida humana, animal e também vegetal. A Terra localiza-se na distância exata do Sol. Pense nas variações de temperatura que enfrentamos, aproximadamente entre 34 a 48 graus. Se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, nós todos congelaríamos. Um pouco mais perto e nós nos queimaríamos. Até mesmo uma variação fracionária da posição da Terra em direção ao Sol tornaria a vida impossível no planeta. A Terra mantém uma distância perfeita do Sol enquanto gira em torno dela mesmo numa velocidade de aproximadamente 107 mil km por hora. Também gira em torno do seu próprio eixo, permitindo que toda a superfície seja apropriadamente aquecida e refrescada todos os dias. Nossa Lua tem o tamanho perfeito e está à distância exata da Terra por causa da força da gravidade. A Lua cria movimentos importantes nas marés para que as águas não estagnem e ainda impede que os nossos oceanos massivos não inundem continentes. A água, por exemplo, incolor, inodora e insípida, e ainda assim nenhum ser vivente pode sobreviver sem ela. Plantas, animais e seres humanos consistem na sua maioria de água. Cerca de 2/3 do corpo humano é composto por água. Você verá por que as características da água são tão particularmente apropriadas para a vida. A água possui pontos máximos de fervura e de congelamento incomuns, nos permitindo viver em um ambiente com temperaturas variantes, enquanto mantém nossos corpos em temperatura de 37 graus. A água é o solvente universal. Pegue um copo cheio de água e adicione uma colher de açúcar e nada vai transbordar. A água simplesmente absorve o açúcar. Essa propriedade da água significa que milhares de produtos químicos, minerais e nutrientes podem ser carregados pelo nosso corpo todo e até dentro dos vasos sanguíneos minúsculos. A água também não apresenta mudanças químicas, sem afetar o composto das substâncias que carrega. A água permite que comidas, remédios e minerais sejam absorvidos e usados pelo organismo.
A água representa uma tensão de superfície única, pois nas plantas ela pode subir contra a ação da gravidade, trazendo nutrientes vivificantes até o topo da árvore mais alta. A água congela de cima para baixo, formando uma crosta que flutua. Assim, os peixes podem viver no inverno. 97% da água da Terra encontra-se nos oceanos, mas em nosso planeta existe um sistema que retira o sal da água e distribui para todo o globo. É o processo de evaporação que absorve as águas do oceano, deixando para trás o sal. Depois, forma nuvens que são facilmente levadas pelo vento a fim de dispersar pela chuva a água sobre a vegetação, animais e pessoas. Esse sistema purifica e recicla os recursos hídricos do planeta para sustentar a vida hoje. Outro exemplo é o cérebro humano. O cérebro humano processa simultaneamente uma quantidade incrível de informações. O cérebro reconhece todas as cores e objetos que você vê, assimila a temperatura à sua volta, a pressão de seus pés contra o chão, os sons ao seu redor, o quão seca sua boca está e até a textura deste artigo em suas mãos. O seu cérebro registra respostas emocionais, pensamentos e lembranças. Ao mesmo tempo, seu cérebro não perde a percepção e o comando dos movimentos correntes em seu corpo, como o padrão de respiração, o movimento da pálpebra, fome e o movimento dos músculos de suas mãos. O cérebro humano processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo. Ele avalia a importância de todos esses dados, filtrando o que é relativamente sem importância, um processo de seleção que lhe permite interagir com o ambiente em que você se encontra e se desenvolver de modo eficaz nele. O cérebro é algo que lida com mais de 1 milhão de informações por segundo, enquanto avalia as mais importantes, permitindo que o homem haja somente com as mais relevantes. Podemos mesmo dizer que este tão órgão fascinante foi criado pelo mero acaso? Quando a NASA lança um foguete espacial, sabemos que não foi o macaco que planejou o lançamento, e sim mentes inteligentes e instruídas. Como explicar a existência de um cérebro humano? Apenas uma mente mais inteligente e instruída do que a humanidade poderia tê-lo criado. Mero acaso não é uma explicação adequada. Imagine-se olhando para o Monte Rushmore, onde se encontram talhados os semblantes de Washington, Jefferson, Lincoln, Theodore Roosevelt. Você poderia acreditar que eles foram criados por acaso? Mesmo com a ação do tempo, vento, chuva e acaso, ainda fica difícil acreditar que algo como aquilo, ligado à história, tenha sido formado na montanha mesmo. O bom senso nos diz que pessoas planejaram e talentosamente talharam aquelas imagens. Este artigo apenas toca em poucos aspectos maravilhosos do nosso mundo. A posição da Terra em relação ao Sol, algumas propriedades da água, um órgão do corpo humano. Alguma dessas coisas poderia ter sido criada por acaso? O distinto astrônomo Frederick Hoyle mostrou como os aminoácidos, juntando-se com uma célula humana, são matematicamente um absurdo. Sim, Hoyle ilustrou a fraqueza do acaso com a seguinte analogia: qual é a chance de um tornado soprar sobre um ferro velho que contém todas as peças de um Boeing 747, montá-lo por acidente e deixá-lo pronto para decolar? A possibilidade é tão infinita a ponto de ser negligenciada, ainda que um tornado soprasse sobre ferro velho suficientes para encher todo o universo. Quando se pensa sobre a complexidade da vida e do universo, é lógico pensar que um Criador inteligente e amoroso nos forneceu tudo o que precisamos para viver. A Bíblia apresenta Deus como sendo o Criador e aquele que sustenta a vida. A noção de certo e errado inerente à espécie humana não pode ser explicada de modo biológico. Sempre emerge dentro de todos nós, vindos de qualquer cultura, o sentimento de certo ou errado. Até mesmo um ladrão se sente frustrado e maltratado quando alguém a rouba. Se alguém rapta uma criança da família e a violenta sexualmente, há uma revolta e raiva que confrontam aquele ato como maléfico, independentemente da cultura. De onde vêm essas noções de certo e errado? Como explicamos uma lei universal na consciência de todas as pessoas que diz que assassinato por diversão é errado? Em áreas como coragem, morrer por uma causa, amor, dignidade, dever e compaixão, de onde vem isso tudo?
Se as pessoas são meros produtos da evolução física, sobrevivência do mais forte, por que nós sacrificamos um pelos outros? De onde herdamos essa noção interior de certo ou errado? A nossa consciência pode ser mais bem explicada por um Criador amoroso que se importa com nossas decisões e a harmonia da humanidade. Deus não apenas se revelou no que pode ser observado na natureza e na vida humana, mas ele se mostrou mais especificamente na Bíblia. Os pensamentos de Deus, personalidade e atitudes podem ser conhecidas somente se Deus resolve revelá-los. Tudo mais seria especulação humana. Nós perderíamos muito se Deus não quisesse ser conhecido. Mas Deus quer que o conhecemos e nos contou na Bíblia tudo o que precisamos saber sobre seu caráter e como nos relacionamos com ele. Isto torna a fidedignidade da Bíblia algo de extrema importância. As descobertas arqueológicas continuam confirmando ao invés de refutarem a precisão da Bíblia. Por exemplo, uma descoberta arqueológica no nordeste de Israel em 1993 confirmou a existência do rei Davi, autor dos muitos salmos da Bíblia. Os pergaminhos do Mar Morto e outras descobertas arqueológicas continuam a provar de todo modo substancial a precisão histórica da Bíblia. A Bíblia foi escrita em um período de mais de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes em diferentes locais e em continentes separados, escrita em 3 línguas diferentes, falando sobre questões diversas em diferentes pontos da história. Ainda assim, existe uma consistência incrível em sua mensagem. A mesma mensagem aparece por toda a Bíblia. Deus criou o mundo em que vivemos e nos criou especificamente para termos um relacionamento com Ele. Ele nos ama profundamente. Ele é santo e, consequentemente, não pode ter um relacionamento com pessoas pecadoras. Deus nos deu um caminho para nossos pecados serem perdoados. Ele nos pede para que aceitamos o seu perdão e que tenhamos um relacionamento com Ele que durará toda a eternidade. Além desse roteiro central, a Bíblia nos revela de modo específico o caráter de Deus. O Salmo 145 é um resumo típico da personalidade, pensamentos e sentimentos de Deus por nós. Se você quiser conhecer Deus, aqui está Ele. Jesus Cristo é a imagem mais clara e específica de Deus, diferente de outras revelações dele. Veja que em todas as outras principais religiões do mundo você constatará que Buda, Maomé, Confúcio e Moisés se apresentam como mestres ou profetas. Nenhum deles disse ser igual a Deus. Surpreendentemente, Jesus disse. E é nisso que Jesus se diferencia de todos os outros. Jesus disse que Deus existe e que você estava olhando para o próprio Deus ao contemplá-lo. Apesar dele falar de Deus como seu Pai Celestial, não era da perspectiva da separação, mas de uma união bem chegada, única para toda a espécie humana. Jesus falou que todo aquele que o tinha visto o Pai. Todo aquele que acreditasse nele, acreditaria no Pai. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse ter atributos pertencentes somente a Deus, ser capaz de perdoar as pessoas de seus pecados, libertá-las de hábitos pecaminosos, dar às pessoas uma vida mais abundante, dando-lhes no céu vida eterna. Diferente de outros mestres que faziam as pessoas se focarem nas palavras deles, Jesus faz as pessoas seguirem a Ele mesmo. Ele não disse: sigam as minhas palavras e vocês encontrarão a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quais as provas que Jesus deu para dizer que era divino e os pensamentos, expectativas e sentimentos de Deus pela raça humana? Bem, ele fez o que as pessoas não podem fazer. Jesus fez milagres, ele curou as pessoas, cegos, aleijados, surdos e até fez viverem depois de estarem mortos. Ele teve poder sobre objetos, criou comida praticamente do nada, o suficiente para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Ele fez milagres na natureza, andou sobre um lago, ordenou uma tempestade em fúria parar por causa de uns amigos. Pessoas de todos os lados seguiam Jesus, porque ele sempre ia ao encontro de suas necessidades, fazendo algo miraculoso. Ele disse: creiam em mim,
quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O que Jesus revelou da personalidade de Deus? O que ele nos mostrou sobre os pensamentos, expectativas e sentimentos de Deus pela raça humana? Pois bem, Jesus Cristo mostrou que Deus é gentil, amoroso, consciente de nosso egoísmo e defeitos e ainda assim quer ter um relacionamento conosco. Jesus revelou que apesar de Deus nos ver como pecadores, merecedores da sua punição, seu amor por nós venceu. Jesus mostrou que Deus propôs um plano diferente, fazendo com que seu Filho recebesse a punição por nós. Jesus aceitou esse plano de livre e espontânea vontade. Jesus foi torturado com um chicote de 9 pontas afiadas, uma coroa de espinhos de 5 centímetros cada foi colocada em volta de sua cabeça. Prenderam-no em uma cruz, marretando pregos em suas mãos e pés até a madeira. Tendo feito tantos milagres, esses pregos não o pregaram na cruz. O seu amor por nós, sim. Jesus morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados. Dentre todas as religiões conhecidas pela humanidade, apenas através de Jesus você verá Deus estendendo suas mãos para os homens, dando-nos uma maneira de termos um relacionamento com Ele. Jesus prova que há um coração divino que nos ama, indo ao encontro das nossas necessidades e nos aproximando dele. Por causa da morte de Jesus, podemos ser perdoados, aceitos completamente por Deus e amados de forma genuína por Ele.